E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo tudo que o craque Silas falou sobre a atual situação do São Paulo. Muitos chamam de crise, outros nem tanto. O fato é que o São Paulo está 5 jogos sem vencer e 5 jogos jogando muito mal também. Então deixa a sua opinião aí para você, quem é o principal culpado dessa atual situação do Tricolor. Antes de mais nada, também deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal. Estamos quase atingindo a meta de 20 mil inscritos. Dê essa força para esse jovem São Paulino. A gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito da sua atual situação do São Paulo e também fazer uma projeção para o futuro do nosso Tricolor. Cresce, deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. E a primeira colocação no grupo, que lhe dá o direito de jogar a partir das quartas de final contra o Novo Horizontino no Morumbis. No momento, o São Paulo ainda é o primeiro do grupo, mas se perder pontos contra o São Bernardo no domingo e o Novo Horizontino vencer a sua última partida, o Novo Horizontino recebe o São Paulo e o Novo Horizonte nas quartas de final. Quer dizer, o que parecia certo, a liderança do São Paulo do grupo confirmada, agora está bem longe de estar certo. E veja como é que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, mas daí, Pascoal, o que eu imagino que os jogadores, talvez até instintivamente, tenham pensado? Virar não vai dar. Empatar talvez seja melhor do que perder. Por quê? Não é má fé, tá? Porque se eu empato, eu... Perder era melhor que se eu empatar. Perder era melhor que empatar. Isso. Eu falei empatar melhor que perder? Perder era melhor que empatar. Se eu empato, eu ajudo o Palmeiras. Eu tiro pontos da Ponte Preta. Pontos fundamentais. E pego o Palmeiras lá na frente, na semifinal no Allianz Parque, que vai ter melhor campanha no geral. Se eu perco, eu posso eliminar o Palmeiras das quartas de final. O Palmeiras tem quase que a obrigação de vencer os dois últimos jogos para se classificar. A Ponte Preta não tem uma parada fácil na última rodada. Recebe o Bragantino, o Red Bull Bragantino. É o jogo entre um time de Série A contra um time de Série C. Embora a Ponte faça a melhor campanha do que o Red Bull no Paulistão. O que ninguém pensou, nem deu tempo, porque seria muito difícil fazer essa conta com a bola rolando, é que o São Paulo agora está arriscado a perder o terceiro lugar para o Santos. Feiticeiro. Então, o Palmeiras tem a possibilidade na mão dele. E ainda na última rodada, esperando que a Ponte Preta tenha alguma dificuldade contra o Bragantino, e que isso pode acontecer para o Palmeiras ficar numa situação confortável. Mas assim, primeiro é uma decepção. Eu não sei porque eu me decepciono todo jogo com o São Paulo. Eu não sei se é uma decepção minha ou se é uma decepção do torcedor do São Paulo, porque todo jogo eu tenho uma decepção com o São Paulo. Uma decepção de não ver o Oscar e o Lucas contra o Palmeiras desde o início, uma decepção de ver o time jogando mal praticamente todas as partidas do Campeonato Paulista. Eu acho que aquelas duas primeiras partidas é que marcaram o São Paulo em termos de posicionamento na tabela. O início do São Paulo é que foi um pouco melhor. São Paulo tem 2 jogos bons no campeonato, contra o Corinthians e contra o Mirassol. Contra o Corinthians eu não vou levar em consideração, porque contra o Corinthians foi um jogo completamente atípico. Um tempo de um, outro tempo do outro. Não foi não. Eu acho que o São Paulo não foi tão superior assim ao Corinthians. Acho que o primeiro tempo mais equilibrado. Sim, mas eu achei que o São foi Paulo melhor. Com mais domínio e o Corinthians com a melhor chance. E o segundo tempo foi um chocolate do São Paulo. O São Paulo jogou melhor no segundo tempo, o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo. Agora, assim... Mas foi uma boa partida do São Paulo. Foi uma boa partida, mas o São Paulo deve ser... Eu não sei, parece que o São Paulo entra sempre com débito. Aí o São Paulo está sempre devendo alguma coisa para a torcida. É ruim isso. É ruim. Eu sei que o torcedor do São Paulo... Ontem até o Edu fez uma pesquisa antes do jogo. Pesquisou lá alguns torcedores do São Paulo, mas só um queria ver o São Paulo. Mas ele comprou ingresso para ver o São Paulo perder. Ele falou isso. Eu estou comprando ingresso porque eu quero ver o São Paulo perder, que é para... Aí fica difícil de entender, né? Para prejudicar o Palmeiras. Os outros não, queriam ver o São Paulo ganhando, para o São Paulo ter um número de pontos suficiente para jogar em casa a outra fase. Sim. Assim, eu não sei. Os jogadores ontem, depois, o Caleri e o Lucas falaram depois do jogo. E os dois basicamente falaram a mesma coisa. Vamos ouvir, e aí eu quero ouvir o nosso Paulo Silas a respeito das declarações de Jonathan Caleri e Lucas, 2 dos principais jogadores do São Paulo. Não tem nada internamente. Essas questões de salário são questões
que serão resolvidas internamente, e posso assegurar aqui que não é isso que está interferindo, né, a nossa performance. Não é culpa do treinador, né, é culpa da gente, que as coisas não estão acontecendo. Não são erros, posso dizer, táticos, são erros de qualidade nossa, de último passe, de tomada de decisão. Não tem crise também, não tem desespero, a gente está classificado, mas é para a gente ligar um sinal de alerta. É para a gente ligar um sinal de alerta para a gente poder melhorar, para a gente chegar bem na fase decisiva. Eu acho que o trabalho dele é um muito bom trabalho. Ele dá muitos bons treinos, mas o que joga é a gente. Então, eu sou o primeiro culpável da situação do São Paulo. Eu e todos que falam e jogam todos os dias. Como eu falei, o treinador não tem um shot para ver o que o jogador faz, chuta, dá um passe, corre para lá, para cá. Mas o mais importante é que a gente não pode jogar pior que hoje e que daqui para cima a gente tem que revertir essa situação porque está ficando feio. Ontem, Silas, a principal diferença do São Paulo no início do jogo, depois a coisa ficou muito bagunçada a partir dos gols da Ponte Preta, mas a gente percebia no primeiro tempo que, diferentemente dos outros jogos, dessa vez Lucas e Oscar jogaram mais próximos, mais centralizados, mais no meio-campo. Então, o São Paulo tinha o Luciano um pouco mais à frente como um segundo atacante e o Calleri ali no lugar de sempre. Imaginava-se que a coisa fosse fluir melhor, mas não foi o que aconteceu, né? Ele vai ter que achar, Zubeldia, né? Ele vai ter que achar uma fórmula do São Paulo jogar melhor do meio para frente e de se organizar do meio para trás. A gente vê o segundo gol da Ponte Preta, tinham 2 jogadores do São Paulo dentro da área, o lateral que estava do lado esquerdo não sabia se cobria dentro, tudo bem, o cara errou o chute, quando a bola é atrasada, ele erra o chute, pega até meio mascado na bola, o jogador está ali dentro, vai e faz o gol, mas a gente vê uma situação, e pelas declarações, tanto do Calleri como do Lucas, de insatisfação, a gente vê que tudo bem, o torcedor queria que a Ponte Preta ganhasse esse jogo para prejudicar o Palmeiras, mas dentro do campo não tem isso. Agora, isso é ainda pior, quando a gente olha uma atuação como essa do São Paulo. Porque se você entra com o segundo time, não, vou colocar como ele fez contra o Palmeiras, que ele não colocou nem o Lucas e nem o Oscar, mas a explicação dele para mim foi válida, jogaram 90 minutos dos 2 jogos anteriores. Os 2 não jogaram por causa do sintético no domingo. E ainda essa questão da insatisfação do Lucas, do Oscar, do próprio Alisson, que declarou, entrou preocupado com a questão do sintético. O Galopo, a gente sabe que teve um problema sério e mais 5 jogadores além do Galopo se machucaram no sintético. Um deles foi o Alisson. Eu sou contra também o sintético, mas isso aqui é outra história, já se falou muito essa semana a respeito disso. Agora, ele precisa ligar um sinal de alerta mesmo, como disse o Lucas e disse o Calleri ali, porque o time precisa voltar a jogar bem. Contratou 2 laterais, não tinha esquerdo, não tinha lateral. Tinha o Wellington, tinha o Patrick. Ontem o Wendel fez o primeiro jogo, entrou já com o time perdendo. Aí traz o Wendel, traz o Enzo Dias. O Alisson já volta no final do ano passado e o Pablo Maia volta. Cédric para a opção na lateral direita. Ou seja, então precisa ajustar a casa e não haver ali dentro, como o Lucas falou, não tem problema nenhum. Questões de salário vão ser resolvidas de forma interna e tal, mas a questão... Um mês de direito de imagem e a premiação pela classificação para a Copa Libertadores deste ano. São Paulo, pela 6ª colocação obtida, acabou conseguindo ir direto para a fase de grupos, né? Por conta dos títulos de Botafogo e do Flamengo, né? Na Copa do Brasil. E essa premiação ainda não foi paga e um mês de imagem atrasada. 3 zagueiros, você ajuda um pouquinho mais o meio-campo, porque Oscar e Luciano, defensivamente, não é que eles não... O próprio Oscar, né? O próprio Oscar, não são jogadores... E ontem, no segundo tempo, num dado momento da partida, voltou a atuar como segundo homem de meio-campo. Então, assim... Voltou, porque quando saiu o Bobadilha, ele veio jogar um pouco mais para trás, né? Quase como volante. Então, são situações que o treinador precisa resolver. Agora, quando está ganhando, isso passa, assim, até meio despercebido, mas quando 5 jogos, já é muita coisa para um time que se espera muito mais, e como você mesmo disse, Plirra, foram 2 jogos que o time realmente atuou bem. Contra o Corinthians eu gostei também, tudo bem, aconteceram erros que ocasionaram os gols do São Paulo, e dali para frente o jogo se abriu para o São Paulo, mas aí o erro faz parte. O Carrijo fez aquela lambança lá
Nem foi lambança, errou ali o domínio e tal, e o São Paulo inteligentemente fez o gol, depois se aproveitou, teve até um pênalti no Lucas, acho que foi no Ferreirinha, no finalzinho do jogo, que o juiz também deixou passar, mas isso aí é outra história. Agora ele precisa achar uma fórmula de dar velocidade para esse time do meio para frente e tá fechadinho lá atrás, porque o São Paulo sempre jogou assim, 3 zagueiros pode ser uma opção, mas vamos ver daqui para frente, como disseram os próprios atletas, né? Uhum. A gente vai falar daqui a pouquinho mais de Campeonato Paulista e dessa última rodada do final de semana. Na verdade, alguns times ainda têm 2 partidas para fazer. Um deles é o Palmeiras, joga daqui a pouquinho ao Morumbis, né? Jogo de pouca torcida, 22 mil torcedores, o menor público do São Paulo em bastante tempo, em anos, no estádio do Morumbis. Aí acaba tornando o jogo mais morno. Sabe aquele barulhinho da bateria mais cadenciado, Pascoal? O jogo foi nesse ritmo. O primeiro tempo ali em banho-maria, o São Paulo ligeiramente superior à Ponte Preta. Aos 44 minutos, a gente até... não, a gente ainda não mostrou, vai mostrar daqui a pouquinho. No escanteio cobrado pelo Oscar, aí uma das poucas oportunidades criadas pelo São Paulo na primeira etapa. Aí o Oscar aos 44 cobra bem o escanteio e o Caleri ali meio sem jeito, bota a bola pro fundo da rede. Reparem que não foi um gol muito festejado pelos jogadores, mas aí o testemunho de quem estava na arquibancada, pela torcida também não muito, pouquíssima euforia. No segundo tempo, logo aos 3 minutos, o São Paulo toma um empate. A impressão que deu é que o que já era um time desanimado, tornou a equipe do São Paulo quase não competitiva. Pouco tempo depois veio a virada da Ponte Preta. E aí, mais uma vez, Pascoal, o que eu notei? Os caras... Esse gol é muito estranho, cara. Por causa da ausência de marcação? Não tem ninguém marcando. E também a felicidade do jogador da Ponte Preta ao finalizar, né? Ninguém marca ninguém, tá todo Não é uma mundo bola olhando. fácil de finalizar, né, Isso no ar simboliza, ali, essa jogada simboliza toda a sua narrativa do jogo. Então, Ninguém se importou com nada. A partir do segundo gol, imagino eu que os jogadores do São Paulo tenham pensado o seguinte: virar nessa nhaca que a gente tá vai ser difícil. Se a gente empatar, não vai mudar muito a questão de classificação. Lembrando que porque é isso mesmo. E esse papo de entrega, não entrega. Em primeiro lugar, seria um horror entregar o jogo. Eu seria leviano em afirmar qualquer coisa. Nenhuma e eu acho que o São Paulo tá tão mal, tá tão ruim o futebol do São Paulo nesse momento. Mesmo se o São Paulo tivesse feito uma estratégia para perder de propósito, ia ganhar sem querer, cara, porque nada tá dando certo. O que o São Paulo tem é um time com muito potencial, é um bom time, eu diria ótimo do meio para frente, pelas peças que tem lá no ataque e no meio campo, mas o potencial que o time tem no papel e que já demonstrou em campo em outros carnavais, não está sendo repassado para dentro das 4 linhas. Então a expectativa, a esperança do torcedor de São Paulo é justamente próxima fase, vida nova, zera tudo e aí jogar com mais vontade, né? E com mais atenção e com mais qualidade, porque o São Paulo parece que ontem entrou em campo, eu diria, desinteressado. Então, assim, eu concordo com o Silvestre, já de cara saindo elogiando o Caleri. O Caleri ele dificilmente aparece para entrevista coletiva quando ele marca gols, quando ele vai bem na partida. Toda vez que o São Paulo vai mal, ele vem lá e representa e fala a verdade, fala aquilo que o torcedor está sentindo. Foi vergonhoso o São Paulo, com todo respeito à Ponte, da forma que, não a derrota, né? Pode acontecer, da forma que o São Paulo perdeu. O São Paulo faz 1-0, né? Não se encontra dentro de campo, não apresenta propostas, não administra jogo, não tem uma proposta de jogo e toma a virada da Ponte Preta como tomou. Já são 5 jogos sem vitória e o técnico do São Paulo continua em home office, né? É o técnico home office, o Zubeldia. Porque ele fica mais suspenso em casa, dirigindo o time de casa, do que à beira do campo. E não me venham dizer que não, o técnico não precisa estar à beira do campo. Precisa sim. O comandante precisa estar ali à frente dos seus comandados. Quando você foi expulso na Copa da Imprensa, eu senti falta do senhor. Meus amigos, o grande problema do São Paulo não é só não vencer. É principalmente não vencer jogando bem. Ou melhor, jogando muito mal. Qual foi a última boa partida que o São Paulo fez?
Qual foi? Eu particularmente não me lembro, talvez contra o Mirassol. Cara, é inaceitável um time como o São Paulo fazer jogos como fez contra o Velo, contra a Inter de Limeira, como o jogo de ontem. Isso é inaceitável. Nós temos sim que pontuar que os caras estão com salários atrasados. Ok, os caras estão com salários atrasados, não tem a motivação de dar vida pelo clube que não está fazendo a parte dele. Mas isso não tira a responsabilidade dos atletas e do Zubeldia. O Silas falou algo muito interessante, que é o Zubeldia ainda não achou o time. No ano passado, o Zubeldia tinha encaixado um time e teve que fazer mudança conforme as lesões foram acontecendo. O Pablo Maia se lesionou muito rápido, depois se lesionou o Alisson, depois lesionou o Ferreirinha, e ele foi adaptando o time ficou competitivo. Foi um time competitivo, tá certo, competitivo. Mas limitado. Era um time que competia muito, mas era extremamente limitado porque não tinha peças de reposição. Você ia mexer, você mudava muito a característica do time e, pô, se o Ferreirinha cansasse, não tinha ninguém para entrar para assumir a função dele. Aí o Ferreirinha se lesionou, chegou o William Gomes. O William Gomes não estava maduro o suficiente. Aí você tirava o William Gomes e colocava o Nestor, que é outra característica, ou o Michel Araújo. Você não tinha peças o suficiente. O time desse ano, você também não tem aí muitas peças para você montar um time, mas tem um time mais qualificado que você pode mudar características. Eu quero um time mais rápido, entro com Ferreirinha e Lucas. Quero um time mais cadenciado, entro com Lucas e Oscar. Quero um time para contra-ataque, você pode mudar o sistema, talvez jogar com 3 volantes. Um time para contra-atacar, 3 volantes, o Oscar, Lucas e Caleri. Coloca o Lucas de segundo atacante para sair em velocidade rápido. Coloca o menino, o Enzo Dias, na lateral esquerda. Passa o Cedric lá do lado direito, já para dar uma segurada. Coloca 2 volantes móveis. O Zubeldia, ele tem peças. Ele pode jogar com 3 zagueiros, ele pode jogar com 3 volantes, ele pode jogar com 2 pontas, ele pode jogar com 4 no meio. O Souza hoje disse que o Zubeldia está sendo refém dos jogadores. Isso pode vir a ser verdade. O Zubeldia está com medo de tirar, eu quero mudar o sistema, mas para mim mudar o sistema eu tenho que tirar o Luciano. E se eu tirar o Luciano ele vai fazer bico. Eu quero mudar o sistema, mas para mim mudar o sistema eu tenho que tirar o Oscar. E se eu tirar o Oscar é complicado você ter um cara que ganha o que ganha no banco de reservas. Eu acho que, por mais que o Luciano faça gols, para ele mudar o sistema, ali quem sobra é o Luciano. Porque você tem o Lucas, que é rápido, o Oscar, que é o meio armador, e o Luciano, que é o segundo atacante, nem entre aspas, né? Ele é um segundo atacante. E aí se eu quiser colocar o Ferreirinha, ou se eu quiser colocar talvez mudar o sistema e colocar o Rian Francisco ao lado do Caleri, só para ver, para testar. Por que o Rian Francisco não joga, cara? Por que o Rian Francisco não joga? São coisas que passam pela mente, eu ia falar pelos pés, né? Mas ele não joga pela mente, pelas decisões do Zubeldia. Tudo isso é decisão do Zubeldia. O Zubeldia, ele tem hoje um plantel. Sim, ele tem um plantel melhor do que o do ano passado. No ano passado você tinha o Wellington Rato, você tinha Nestor, você tinha Michel Araújo, você tinha o todo poderoso Wellington. Sim, com todo respeito, mas são jogadores bem medianos. Esse ano você tem os moleques que subiram da base, o Rian Francisco, o Matheus Alves, que tem uma qualidade. Você tem o Ferreirinha, você tem a volta do Alisson e do Pablo Maia, que fizeram falta no ano passado. Hoje o Zubeldia tem o Alisson e o Pablo Maia, que ele não teve no ano passado, e o time parece estar mais espaçado do que no ano passado, que você jogava com Luiz Gustavo e Bobadilha. Quem são os melhores volantes do São Paulo? Luiz Gustavo e Bobadilha ou Alisson e Pablo Maia? Então não tem condição desse time estar sendo essa peneira, sendo vazado todo o jogo. Isso passa pelos pés, ou pelas mãos, ou pela mente de Zubeldia. Mas fazer o gol, errar o passe, isso são
responsabilidade dos jogadores. Mas, cara, não é isso que tá faltando pro São Paulo. Vocês acham que é isso que tá faltando pro São Paulo? Só fazer o gol? O São Paulo não tá nem chegando pra fazer o gol. A responsabilidade maior é do Zubeldia e da diretoria. A diretoria não paga os jogadores que não se motivam pra jogar e o Zubeldia não tá conseguindo fazer esse time jogar futebol. É simples assim. É simples assim. Vamos ver o que o futuro reserva pro nosso tricolor. Deixe a sua opinião, seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.